Salve futebotequeiro, como é que vocês estão? Rodolfo Gomes na área, junto com o Felipe Oliveira. Hoje para falar aqui, finalmente vocês pediram nos comentários, até parece que a gente não ia falar sobre isso, o novo Mundial de Clubes da FIFA. Primeiro a gente vai dar uma explicação básica de como ele vai se fazer, até porque talvez algumas pessoas que estejam assistindo esse vídeo não saibam, mas quem não sabe também, tem aí, só dar uma bugada, é muito fácil. De qualquer jeito a gente vai dar uma pincelada em cima disso. E também dizer a nossa opinião sobre esse novo modelo que vai ser instituído a partir de 2021. Mas antes de começar o vídeo, ladainha de sempre, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram, @futeboteco. Então, você consegue, Filipão, explicar mais ou menos aí, pinceladamente, como vai ser esse novo Mundial de Clubes? O Mundial de Clubes a partir de 2021, né, um modelo meio teste, digamos assim, da FIFA, que vai colocá-lo na vaga da famigerada Copa das Confederações e também, claro, por conta desse Mundial que está ocorrendo aí do atual formato, enfim, um Mundial que a FIFA já disse que é um fracasso de público, um fracasso financeiro, um fracasso também da questão de transmissões, enfim, não tem apelo nenhum. E ela quis dar uma reformulada nesse Mundial aí, vai colocar com 24 equipes, 8 europeias a princípio e 6 sul-americanas, e as outras vagas divididas entre os outros continentes. Mas de fato é uma competição que vai ser disputada logo após o término da temporada europeia. Aqui no Brasil, por exemplo, no meio da temporada, no início, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, do principal produto do Brasil. E tem tudo para ser um grande fracasso, porque a Europa quer boicotar a parada, velho. Até porque é o seguinte, a gente precisa explicar que serão 8 grupos de 3 times e cada grupo terá um representante europeu como cabeça de chave. Ou seja, e cada grupo se classifica apenas para as quartas de final. Esses clubes, ridículo. Quem for campeão vai fazer 5 jogos ao todo. O que pode transformar essa competição não num mundial, mas numa mini Champions, porque se a gente olhar hoje a diferença, a disparidade econômica entre os europeus e o resto do mundo, é bem possível imaginar que a gente tenha pouquíssimas zebras e surpresas e ali, de repente, por que não, 8 clubes europeus fazendo quartas de final naquela que seria uma mini Champions League, o que não seria nada interessante para a FIFA, para ninguém, ou seja, nem para os próprios europeus, que eles mesmos, inclusive, já assinaram uma carta aberta contra a FIFA. Os principais clubes da Europa não querem participar, acham um absurdo esse novo torneio. Então a gente está nessa questão ainda de um acerto. A FIFA ela conta com um certo apoio da UEFA, até porque é tudo farinha do mesmo saco, os presidentes da UEFA, o presidente da FIFA. Apesar da UEFA ser mais bacana, vamos dizer assim, com os clubes na Europa, é também porque os clubes europeus têm muito mais força, têm muito mais união, diferentemente do que acontece aqui na América do Sul com a Conmebol. Então, mas não significa que a UEFA seja bonzinha, que a UEFA seja ótima, porcaria nenhuma. A UEFA é farinha do mesmo saco, inclusive já foi presidida por Platini, que tentou ser presidente da FIFA e não conseguiu, porque uma investigação pesadíssima colou nele. Então, assim, é tudo farinha do mesmo saco, é bom deixar claro isso. O que dá para falar, contudo, é que é praticamente a morte do torneio europeu. E aí, cara, o Infantino dá uma frase de que, cara, é um negócio ridículo. Porque o que ele fala? Ele fala que só agora serão disputados mundiais de verdade, deixando... Mundial Real de Clubes. Mundial Real de Clubes, ou seja, que nada do que aconteceu agora foi real, colocando a história toda na lata do lixo. Jean Infantino, que é um cara que daqui a pouco eu vou falar dele, mas não merece o menor respeito. Cara, eu acho que no primeiro momento o torcedor brasileiro, principalmente, que eu vi muita gente que até acha legal a ideia, a gente tem que perceber que hoje no mundo não existe equilíbrio de clubes. Não existe. Não tem a possibilidade de você fazer um campeonato mundial com os principais clubes do mundo, tanto da América quanto da Europa, dos outros continentes. É porque não existe equilíbrio financeiro, cara. Não existe. A Europa é totalmente abissal a diferença europeia com os times daqui. A única forma, talvez, que exista e que já se provou como certa, porque tem muitos clubes do Brasil aí que já ganharam o Mundial nesse formato, que é você fazer 1 ou 2 jogos no máximo contra uma equipe europeia, porque aí você tira totalmente a probabilidade da questão financeira, da qualidade se sobressair dentro do jogo e entra o imponderável. Um dia um time europeu pode estar pior, uma tática de um time brasileiro pode fazer a diferença, ou igual o São Paulo, por exemplo, contra o Liverpool, numa bola foi lá, fez o gol, o Inter contra o Barça, enfim.
diversos exemplos. Só que num campeonato que no máximo você vai jogar 5 jogos para chegar à final, você vai ter que passar pelo menos por 3 europeus. Não, e qual é a probabilidade disso acontecer? É nenhuma, eu diria que assim, a chance de a gente não ter nessa nova escala, que não parece diminuir e equiparar nem um pouco. Cada ano que passa a disparidade ela só aumenta. Só aumenta, tem isso. Então a probabilidade da gente nunca ter um time sul-americano ou de qualquer outro continente campeão mundial é gigantesca. Mesmo os clubes europeus não querendo tanto participar dessa competição, jogando em ritmo de amistoso, o que é mais um motivo para deixar o torneio totalmente desinteressante. Porque se a gente tem uma surpresa, uma zebra, um clube brasileiro venceu. Pô, vai ser naqueles mesmos moldes do torneio de 2000, que o Corinthians foi campeão, e todo mundo coloca esse asterisco até hoje, de que os caras não estavam nem aí pra competição. É isso que a gente quer? É esse torneio que a gente quer ganhar? É esse mundial que a gente quer colocar a estrela na camisa? Não é o mundial que eu quero. E tem a questão também do calendário, né, Rodolfo? Se mudar esse formato mundial, se de fato foi isso mesmo que acontecer, por exemplo, o Grêmio e o River, por exemplo, que já estão classificados aí, segundo a Conmebol, para 2021. Qual vai ser o time do Grêmio em 2021? A gente vive aqui numa realidade totalmente diferente, que os clubes se montam, investem para aquela temporada, para jogar os principais torneios daquela temporada, que aí envolve a Libertadores e, óbvio, se você for campeão, o Mundial. Imagina você investir para ganhar a Libertadores no ano e pensar a longo prazo lá para frente depois de 4 anos. É algo totalmente inviável para o futebol brasileiro, ainda mais no calendário, que se você quiser ter o mínimo, se acontecer isso de fato, se tiver o Mundial em 2021 e a partir dali for de 4 em 4 anos, vai ter que mudar o calendário no Brasil. Será que a CBF vai fazer isso? Não vai de jeito nenhum. A gente teve várias e várias chances de mudança de calendário. Inclusive a Conmebol endossou o calendário brasileiro, sendo que ela privilegiou a Libertadores começando no começo do ano e acabando no final, mesmo que a maioria dos clubes sul-americanos já são adequados ao calendário europeu. Ou seja, a própria Argentina é assim, tantos outros países são assim. O México saiu da Libertadores justamente por conta dessa decisão da Conmebol. Então, e a CBF não tá nem aí, tá lavando as mãos juntamente com a Conmebol. Então, assim, é uma bagunça generalizada. É a morte de um torneio que já não era tão interessante assim. Já nasceu morto, né, o Mundial. Mas, cara, assim, o Mundial que existia já não era tão interessante assim. E agora vai se tornar ainda menos. Mas essa é apenas a nossa opinião. Quero saber a de vocês. Por favor. O que vocês acham desse Mundial? Vocês estão ansiosos por isso? Querem assistir? Acham que pode ser uma ideia boa ou não? Comenta aí embaixo, a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo. Grande abraço.